noite a todos e a todas mais uma vez. Eu sou o professor Walter. Estamos na aula de Física, Introdução à Física, pela UFPE, Campus Caruaru. Estou aqui com a turma da Física, da licenciatura em Física, e o nosso objetivo na aula de hoje é falarmos sobre aceleração constante, alguns casos de queda livre, né, algumas situações envolvendo queda livre, e também falar sobre as questões gráficas, mostrar como é possível enxergar o gráfico e, a partir da análise gráfica, compreender algumas questões que envolvem distância e velocidade, a partir dos gráficos aceleração versus tempo e velocidade versus tempos. E aí a gente já introduz, de alguma forma, o conceito, ou melhor dizendo, a aplicabilidade do conceito de integrais, né? As integrais vão ser trabalhadas de forma mais profícua no curso de cálculo, tá certo? Então, nosso objetivo hoje é mostrar algumas possibilidades que o cálculo diferencial e integral nos oferece para a resolução de problemas da física, problemas de cinemática. Pois bem, temos aqui em nossa tela já algumas anotações e nós vamos discutir e fazer algumas observações acerca desses conteúdos que eu acabei de citar. Estamos no dia 17 de setembro. E vamos falar sobre um caso específico da aceleração constante. Aceleração em queda livre. Um corpo, quando é arremessado e cai, seja quando você arremessa para cima ou larga ele ou solta o objeto, pela experiência cotidiana nós sabemos o resultado. O corpo cai sob a força ou sobre a atração gravitacional. E a forma de calcular essa força gravitacional é esta aqui. A força gravitacional é o peso que o objeto possui. Lembrando que há uma diferença entre peso e massa. Peso é uma força, portanto, uma grandeza vetorial, e massa é uma grandeza escalar. Uma grandeza escalar, só para relembrar, é aquela que não depende de orientação. Então, é válido sempre você fazer a distinção entre o peso de um corpo e a massa do corpo. Porque a massa, mantida em certas condições, ela se mantém, porém o peso pode variar. Um mesmo objeto pode ter pesos diferentes dependendo da região onde esse corpo esteja. O caso clássico dessa comparação são os corpos comparados seus pesos na Terra e na Lua. A gravidade da Terra é cerca de 6 vezes superior à gravidade da Lua, o que significa que um objeto na Terra tem 6 vezes mais peso do que o mesmo objeto na Lua. Quando eu falei aqui que a massa é invariável, eu não estou levando em conta
efeitos relativísticos. Se vocês estudaram, creio que sim, alguma coisa de teoria da relatividade no ensino médio, vocês devem saber que a massa de um corpo, que pode ser considerada como também a inércia, né? A quantidade de inércia que um corpo tem, é a massa dele. Essa massa pode ser variável a depender da velocidade que o objeto possua. Então, o mesmo objeto, sem perder nem ganhar matéria, pode adquirir uma massa diferente da sua massa de repouso. Com efeitos relativísticos, então, nós podemos ter variações de massa. Ou com efeitos não relativísticos. Arrancando um pedaço do objeto, você diminui a massa dele, ou fazendo adesão de alguma parte extra, você aumenta a massa do corpo, não é verdade? Bom, mas vamos seguir. A aceleração em queda livre é um tipo específico de movimento retilíneo uniformemente variado. Quando se trata de queda livre, desconsidera-se uma série de fatores, a saber, a resistência do ar, especificamente a resistência do ar, mas outros tipos de resistência que podem vir a ocorrer. Quando se fala então em queda livre, você elimina essas interferências e considera como se o corpo estivesse sendo largado ou sendo arremessado no vácuo. E aí, quando você faz isso, os cálculos são facilitados. Nem sempre a física é tão boazinha assim. Na verdade, a física não é tão boazinha assim, né? Para você observar os efeitos de um corpo caindo, só para dar um exemplo, quando se despreza a resistência do ar, pode-se ter um efeito muito diferente do cálculo com relação ao resultado observado. Existe algo chamado velocidade terminal, que é específica de alguns corpos. Cada corpo, cada material, dependendo da aerodinâmica também do material, ele, quando é largado de uma certa altura, ele aumenta a velocidade, aumenta, até que chega um momento em que a força gravitacional, que é o peso do objeto, ele se equilibra com a força que eu vou chamar força de resistência. Quando essas duas forças, o módulo delas é igual, o objeto atinge sua velocidade terminal. E aí não aumenta mais de velocidade, apesar de estar submetido a uma aceleração que é constante, que é a aceleração gravitacional. Feito esse grande parênteses, vamos falar aqui sobre essas equações. Aqui eu tenho uma maçãzinha, o peso é sempre orientado para baixo, e nós já sabemos como calcular o peso de um objeto, desde o ensino médio. Peso igual a massa vezes gravidade. E isso é uma consequência da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Essa equação aqui tem, inclusive, uma outra formatação que envolve o momento, ou quantidade de movimento, como se chama no ensino médio. Essa fórmula pode ter uma outra conotação. Fica como uma curiosidade que vocês podem depois pesquisar. Então, força igual a massa vezes a aceleração, o que eu fiz aqui? Só troquei o nome força por peso.
Lembrando que a força-peso é uma força, né? Alguém falou? Se não, seguimos. A aceleração é trocada pela aceleração gravitacional. E para alguns pontos específicos da Terra, a saber, a, ao nível do mar, a gravidade, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse sinal de menos, ele tem a ver com uma questão que envolve energia potencial. Quando você larga um objeto de uma altura h e ele cai até a superfície, que eu vou chamar de superfície S, ele ganha velocidade, como a gente já sabe. O objeto está em movimento acelerado. Só que na medida em que ele aumenta essa velocidade, ele está sujeito à aceleração gravitacional, a energia potencial gravitacional dele diminui. E como isso ocorre? Quando a aceleração, quando a velocidade do corpo aumenta ao passo que existe uma energia potencial associada e essa energia potencial ela diminui, nós precisamos considerar que essa gravidade ela é negativa. Para todos os efeitos, eu não coloco esse menos aqui, nessa fórmula. Quando eu vou calcular o peso de um corpo, eu não coloco menos 9,8, eu coloco o módulo. Então é prudente sempre levar em conta o módulo aqui. Então, quando você for substituir na fórmula, você considera o módulo dessa gravidade. A aceleração, então, é igual a menos g, quando você for substituir na equação. E aí, essas equações que já são conhecidas, elas tomam uma configuração diferente. Quando você tem um movimento retilíneo uniformemente variado, chamado de aceleração. Para outros, você mantém essa equação, mas para essas equações. Mas para o caso da aceleração em queda livre especificamente, você faz algumas adaptações, que no fim das contas deixa as fórmulas as mesmas. Só dá uma nova roupagem e deixa bem caracterizado que se trata de uma questão que envolve gravidade, que envolve aceleração gravitacional. Então essa equação aqui, essa primeira, se torna V igual a V0 menos GT. Esse menos eu levo em conta agora, ó, na hora da fórmula. Eu substituo o mais pelo menos, pelo jogo de sinais, tá? E aí, quando eu for fazer alguma conta, eu considero o módulo dessa gravidade. Ou seja, não preciso colocar de novo o sinal aqui dentro. Porque se fizer menos com menos, aí vai dar mais novamente. X menos x0 igual a V0t mais meio de AT ao quadrado. Essa fórmula me dá a distância percorrida, o deslocamento, para um objeto que tem aceleração constante. A propósito, essa primeira fórmula também só serve para objetos que têm aceleração constante. Aceleração variável é uma outra situação. E como no objeto que está em queda livre, seja ele em ascensão ou
decréscimo de altura, esqueci agora o termo, ascensão e... Tá, esqueci. Independentemente do sentido, né, o que eu quero dizer, independente do sentido, se o objeto está indo para cima ou se está indo para baixo, você está tratando no eixo vertical, e geralmente o eixo vertical é chamado de Y. Aí nós tomamos como sendo Y esse X. Y menos Y0, que seria o delta Y. Delta Y aqui é a altura que o objeto caiu, se deslocou na horizontal, na vertical. Então, y menos y0 igual a v0 vezes t, velocidade inicial mais tempo, ou vezes tempo, menos 1/2 de gt ao quadrado. É comum, às vezes, essa aceleração ser considerada 10. Por vezes, para efeito de facilitar as contas. Nem sempre. E, por fim, essa equação, que é a equação de Torricelli, que me permite calcular as velocidades, velocidade inicial ou velocidade final, quando eu conheço a aceleração e o deslocamento, ou me permite calcular quem é a aceleração, quando eu conheço essas outras três coisas. A depender do que esteja faltando no problema, essa fórmula pode ter várias funções, assim como as outras. O ideal é sempre, num problema, você discriminar quais são os dados que foram fornecidos e aí enxergar qual é a fórmula a melhor fórmula a ser aplicada. E aí, essa fórmula não especificamente calcula apenas quem é V. Ela pode calcular qualquer um desses outros termos aqui. Opa, isso aqui ou isso aqui. Essa outra fórmula se torna V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G vezes o deslocamento, que é Y menos Y0. Lembrando que, como é o deslocamento vertical que eu estou analisando, geralmente, no sistema de coordenadas, eu tenho Y na vertical e X na horizontal, por isso eu estou tratando aqui o deslocamento como delta Y, e não delta X, como tem sido comum até aqui. Probleminha. Uma bola é arremessada para cima ao longo do eixo Y, com velocidade inicial de 12 metros por segundo. Pergunta: quanto tempo a bola leva para atingir o ponto mais alto da trajetória? E aí, alguma dica para a gente resolver esse problema? Utiliza aquela primeira equação. V2 é igual a V1 menos GT. E substitui. A gente sabe que no ponto mais alto da trajetória a velocidade sempre é zero. E tendo a velocidade inicial e sabendo a aceleração que é a da gravidade, é só achar o tempo. Excelente. Vamos organizar aqui os dados que nos são fornecidos. Velocidade inicial, 12. Eu vou colocar só numericamente. Fica subentendido que é metro por segundo. Velocidade inicial, 12. Velocidade final, como bem observou. Quem foi que falou? E o José Neto? Obrigado, Neto.
A velocidade final é zero, porque eu estou admitindo que é o ponto mais alto da trajetória. O ponto mais alto da trajetória tem velocidade zero. E é quando o objeto começa a cair. A bola foi arremessada para cima, só lembrando aqui o que está ocorrendo. A bola foi arremessada. Estou ruim de fazer reta hoje. A bola foi arremessada para cima, com velocidade inicial de 12 metros por segundo, e atingiu um ponto máximo aqui, cuja velocidade foi zero. Essa altura máxima, obviamente, tem velocidade zero a bola. E a partir de então, ela começa a se mover para baixo, né? Verticalmente para baixo. Dito isso, vamos continuar organizando os dados. Vocês já devem até ter resolvido aqui esse problema, porque ele é bem elementar. Eu quero determinar o tempo, quanto tempo a bola leva. E outro dado que, embora não tenha sido fornecido, mas eu sei, é a gravidade. Menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. O tempo é desconhecido. Logo, depois de organizar os dados, fica mais fácil, como o Medeiros falou, de saber qual é a fórmula a ser utilizada. V igual a V0 menos GT. Onde V, que é a velocidade final, igual a zero. V0 é a velocidade inicial, é igual a 12. A gravidade é 9,8. E reparem que eu não uso de novo o sinal aqui, senão fica mais, vezes T. Nove vírgula oito T igual a 12. T igual a 12 dividido por 9,8, que é igual a quanto? 1,2 aproximado, dá 1,224, mas 1,2. 1,2 segundos. Então temos uma resposta. A bola leva 1,2 segundos para atingir a altura máxima. Lembrando que neste problema, mais uma vez, eu não estou considerando a resistência do ar. Eu estou desconsiderando a resistência do ar. Provavelmente, se eu considerasse a resistência do ar, essa queda duraria menos tempo, porque ele atingiria uma altura menor, em virtude da força contrária que o ar faz em qualquer movimento. Seguindo para a segunda pergunta. Qual é a altura máxima alcançada pela bola em relação ao ponto de lançamento? Altura máxima. Como eu estou trabalhando com eixo Y, essa altura máxima eu vou chamar de Y. E a altura inicial? Qual seria a altura inicial? Alguém falou? Zero. Eu vou considerar aqui o ponto de lançamento como meu referencial primário. Eu posso dizer que a altura desse ponto de lançamento é zero. Ele pode até ter alguma elevação do solo, mas eu posso fazer essa referenciação. Posso tomar essa referência. Ponto de lançamento pode ser a mão da pessoa que está lançando essa bola. Mesmo a pessoa estando a
tendo a altura de 1,80 m, por exemplo, e quando larga a bola na subida, a mão dele alcança 2 metros de altura. Depois eu posso até adicionar esses 2 metros de altura no resultado final e calcular qual é a altura máxima com relação ao solo, não necessariamente com relação ao ponto de lançamento. Mas aqui se colocou com relação ao ponto de lançamento, então não me importa outro referencial. E quais são os outros dados que eu posso utilizar nesse problema? O tempo, que já é conhecido, tudo no SI. O que mais eu posso trabalhar aqui? A aceleração. É assim? O que mais eu posso utilizar? As duas velocidades. As duas velocidades. V igual a 0 e V0 igual a 12. Assim, qual é a equação que eu vou utilizar? Essa aqui, não é? Como eu considerei y0 igual a 0, eu posso até cortar isso agora. Não precisava nem ter colocado inicialmente. Poderia representar como delta y, tipo a variação de y? Pode ser. Poderia ser. Y, portanto, vai ser igual à velocidade inicial, 12, vezes o tempo, menos meio, vezes 9,8, vezes 12, que é o tempo. Ou, 12 não, 1,2, perdão. 1,2 elevado ao quadrado. E aqui eu coloquei também... Faltou até referenciar o tempo aqui. Esse dado eu tenho. Não é isso? Seguindo. 12 vezes 1,2 dá 14,4. Resolvo essa potênciazinha também e faço essa multiplicação. Antes de multiplicar pela potência, isso dá 4,9. 1,2 ao quadrado dá 1,44. Continuando ali. A altura y será 14,4. Menos... Já calcularam quanto dá 4,9 vezes 1,44? Dá aproximadamente 7,05. 705. 705, e depois do 5 tem algum algarismo significativo? Tem um 4. Aí mantém um 5. Tá certo, beleza. Só que aí, se eu quiser trabalhar com os algarismos significativos aqui, eu coloco 7,1. Porque eu tenho um algarismo significativo só após a vírgula no primeiro número. Ó, se tem um só aqui, eu coloco um só aqui também. E, portanto, a altura será 7,3. Eu estou tratando em termos de aproximação. Por vezes eu vou colocar esse sinal, por vezes não. Vocês entendem que a gente vai fazendo alguns arredondamentos ao longo do tempo.
Se formos sempre utilizando os critérios corretos, o resultado final tende a ser o mais próximo possível do resultado mais preciso. 7,3 metros. Então, foi essa altura máxima alcançada pelo objeto. Beleza? Tornando aqui para o problema. Eu fui ver se tem alguma pergunta. Alguém perguntou se eu vou postar algum vídeo. Essa semana, não. Mas aí existe uma infinidade de vídeos já com esse tipo de proposta que vocês podem consultar também. E os livros também, né? Esse problema, por exemplo, é do Halliday. E os problemas que foram propostos na lista são do Halliday também. Então, vocês podem consultar ele, que é a minha fonte de referência primária. Como eu disse a vocês, eu gosto também do Nussweig e vou caminhando entre os dois. Quanto tempo a bola leva para atingir um ponto 5 metros acima do ponto inicial? Então, eu quero determinar agora qual o tempo t que a bola leva quando o y é 5, ou delta y é 5. Se eu considerar que a altura inicial é 0, eu posso dizer também que y é igual a 5. Assim como eu fiz aqui nesse primeiro problema. Eu posso admitir que o meu ponto de referência tem altura 0. Podemos, mais uma vez, organizar os dados, que praticamente são os mesmos. A diferença é que a altura agora considerada será 5. E a velocidade final aí tem que calcular, né? Vamos ver aqui o que a gente tem. Y0 é 0. A gravidade eu conheço. Eu não conheço o tempo. Eu até sei qual é a velocidade inicial. Porém, está me faltando a velocidade final. Eu tenho ausência, então, desses dois dados. O que é que vocês me sugerem? Dá para usar a Torricelli primeiro para achar a velocidade final, nesse ponto, de 5 metros acima do ponto inicial. Aí, achando ela, substitui na segunda fórmula da altura para achar o tempo, da altura em função do tempo. Vamos, então, proceder dessa forma. Primeiro, usar a Torricelli. V quadrado igual a V0 quadrado menos 2 G y menos y0. Velocidade eu não sei quem é, mas a velocidade inicial é 12. A gravidade é 9,8 e multiplicando 2 vezes 9,8 dá 19,6. Vezes esse delta y, que é 5.
Logo, a velocidade ao quadrado é igual a 144 menos 19,6 vezes 5. Dá quanto? 98. E essa subtração quarenta e seis. Assim, velocidade é igual a raiz de 46, cujo valor aproximado é 6,9. Não, professor, 6,8, perdão. Descobrimos a velocidade, mas eu quero saber o tempo. A proposta agora é utilizar outra fórmula? Acho que, na verdade, nem precisava ter feito isso, porque na fórmula da altura em função do tempo, a variável que está lá é a velocidade inicial, não é a velocidade final. Então, acho que nesse caso, ela seria irrelevante. Y menos Y0 igual a V0 T menos 1 meio de GT quadrado. Eu tenho isso aqui já, não é? O problema já me fornece isso. O problema já me fornece isto. Aliás, isto e isto. Só fica faltando T. De fato, foi só um adereço aqui calcular a velocidade. A velocidade, então, é 6,8 metros por segundo. Tudo bem. Sem problema. Vou armazenar esse resultado sem a raiz ali do ladinho. Foi útil, né, para a gente descobrir a velocidade. Porém, não era necessário para calcular o tempo. Só preciso disso. E aí vamos desenvolver esse problema.